paz de Jesus nos envolva a todos. Alguma vez você já parou para pensar qual o elemento que Deus nos concede para que tenhamos vida orgânica, ou seja, o que animaliza nossos órgãos? Pois é sobre isto que desejamos falar hoje, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 4, Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos, contidos ali nas questões 60 até a 67. Para isto, vamos observar o que nos diz Allan Kardec, à luz dos benfeitores espirituais. E aí vem a pergunta: o que é o princípio vital? Alguma vez você já ouviu falar sobre esse princípio vital? É um subproduto do fluido cósmico universal, existente em todos os seres vivos. O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. É o agente que dá vida à matéria. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Já os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Aí nós podemos citar os minerais, a água, o ar, etc. A lei da atração é a mesma para os corpos orgânicos e inorgânicos, mas a diferença é que nos primeiros está animalizada pela união com o princípio vital, sendo a vida um efeito produzido pela ação desse fluido sobre a matéria. Os espíritos superiores nos dizem que esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente, ou seja, o princípio vital. Ele dá a vida a todos os seres que a absorvem e a assimilam. É um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele mesmo tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que todavia não são elementos primitivos, porque tudo isto parte de um mesmo princípio. São os espíritos benfeitores, que nos falam isso. E dando continuidade, o princípio vital é também chamado de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, sendo modificado segundo as espécies. Conquanto seja um subproduto do fluido cósmico universal, com esse não se confunde, são distintos. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria, que dá movimento aos corpos, distinguindo-os da matéria inerte. É a força motriz dos corpos orgânicos. São três as principais condições onde o fluido vital terá ativa participação. Primeiro nós podemos citar a animalização da matéria. O fluido vital é a força motriz dos seres orgânicos, o elemento que impulsiona os órgãos, dando movimento e atividade à matéria. E depois vem a questão sobre o segundo, mediunidade de efeitos físicos. O fluido vital é um dos constituintes do ectoplasma, material utilizado pelos espíritos nas manifestações mediúnicas de efeitos físicos. Os médiuns aptos à produção de tais fenômenos libertam essas energias com mais facilidade.
E aí vem a questão das curas espirituais, que seriam o terceiro item nesse processo aí. Nos processos de cura espiritual, quando se utiliza a energia dos encarnados, o fluido vital é o principal elemento a ser doado para o enfermo. Quem o possui em melhor condição pode doá-lo àquele que necessita dele e fazer retornar à saúde uma criatura doente. Nós podemos destacar também que na chamada moratória espiritual, quando o encarnado recebe permissão para continuar na Terra por mais alguns anos, este receberá determinada carga de fluido vital para renovar as suas reservas já combalidas. Então, pode-se, portanto, admitir que os seres orgânicos, ao se formarem, assimilam o princípio vital, por ser necessário à destinação deles, ou que esse princípio se desenvolve em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos. E destacando ainda, a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação e funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital extingue-se. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida. E aí, nesse caso, claro, o ser morre, fisicamente falando. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros possuem-no em quantidades apenas suficientes. Eis a razão pela qual alguns têm uma vida mais ativa, mais tenaz e, de certa forma, super abundante. Prestemos atenção como todo esse processo do fluido vital é imprescindível. É interessante buscarmos mais conhecimento sobre isso, não é mesmo? E aqui fala que a quantidade de fluido vital esgota-se, podendo tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Com a morte dos seres orgânicos, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu, pois somente o produzimos quando estamos encarnados. Kardec, em suas observações acerca do fluido vital, elucida da seguinte maneira: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal, uma espécie de usina, digamos assim, o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Por se tratar de um estudo muito abrangente, não diria complexo, pois que nós temos várias fontes para pesquisa na literatura espírita. Dentre elas podemos destacar o Livro dos Espíritos, o qual estamos estudando. Então, se quisermos buscar mais informações sobre isso, pesquisemos o Livro dos Espíritos, capítulo 4, o livro primeiro lá do Livro dos Espíritos. E aí, nessas questões 60 a 67, nós buscaremos
informações mais preciosas que vão preencher essas lacunas que nos trazem tantas dúvidas. Busquemos acerca desse assunto, o princípio vital, com mais notoriedade. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos abençoar e nos amparar. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Fiquem com Jesus.